Nouka é um estudante comum do ensino médio, sem talentos especiais ou popularidade. Ele pega o mesmo ônibus que Ayaka, a garota mais admirada da escola, e senta ao lado dela na classe. Apesar da proximidade dos assentos, eles nunca se falaram. Os alunos cercam Ayaka constantemente, enquanto Nouka passa seus dias quase invisível para todos ao seu redor. Uma tarde, Nouka deixa sua borracha cair. Ayaka pega e a devolve. Esse pequeno gesto é suficiente para chamar a atenção. Depois da aula, membros do fã-clube de Ayaka o arrastam para fora, o empurram para o chão e o espancam. Eles o avisam para nunca mais fazer Ayaka fazer nada por ele. Mais tarde, enquanto cumpre seu dever do dia, Nouka carrega papéis em direção à sala dos professores. Uma garota se aproxima e tira os papéis de suas mãos. Ela não está sendo gentil, é uma das admiradoras de Ayaka. Como Ayaka também está no dever do dia, a garota quer manter Nouka longe dela. Sua vida escolar continua assim, sempre empurrado para as margens de um mundo que gira em torno de Ayaka. Uma noite, após a aula, Nouka sai para levar o lixo até a área de coleta. Ele nota um brinquedo estranho em forma de coelho sobressaindo da lixeira. Ele o puxa e encontra uma nota presa à sua barriga. A mensagem diz que o tempo está limpo, mas que alguns prédios da escola podem cair. Ele encara o aviso estranho. Uma grande sombra se espalha pelo chão sob seus pés. Ele olha para cima e vê a torre do relógio da escola se despedaçando e desabando diretamente em sua direção. A estrutura cai sobre ele. Nouka abre os olhos nos braços de Ayaka. Ela veste um traje incomum que se assemelha ao uniforme de uma bruxa. Eles flutuam alto acima dos escombros em uma vassoura. Ela diz para ele ficar parado, caso contrário ele cairá. Abaixo, os destroços da torre do relógio se espalham pelo pátio. Ao longe, uma garota com orelhas de gatos observa. Ela estala os dedos e dois grandes soldados coelhos armados se materializam. Ayaka joga Nouka para cima, salta para trás para se esquivar dos golpes de espada dos soldados e incendeia ambos com um feitiço de fogo. Ela pousa de pé e pega Nouka antes que ele atinja o chão. Os soldados coelhos se levantam das chamas e atacam novamente. Ayaka desvia os ataques deles com bolas de fogo e os golpeia com sua vassoura a queima-roupa. Ela disse a Nouka para ficar perto dela. Em vez disso, ele avista a garota de orelhas de gato acenando para ele por trás de um prédio, acenando para que ele se aproxime. Acreditando que ela possa ser uma aliada, ele corre em sua direção. Ele dobra a esquina e se vê cercado por um esquadrão completo de soldados coelho. Eles agarram seus braços e o forçam a se ajoelhar. Um soldado dá um passo à frente com um machado erguido sobre a cabeça. Ayaka chega e incendeia todos os soldados, libertando-o. Ela o avisa para permanecer mais perto desta vez. Nouka nota que uma mecha do cabelo dela foi chamuscada. Ele percebe que sua descuido fez com que ela se machucasse. Enquanto ele processa isso, um dos soldados coelhos se levanta atrás de Ayaka e avança contra ela. Nouka se joga entre eles e recebe o golpe, caindo inconsciente. Ayaka o segura gentilmente. A raiva cruza seu rosto. Ela se levanta e ativa seu feitiço mais forte. Million Clover. Uma enorme onda de fogo erompe para fora e incinera todos os soldados restantes. As chamas lhe rendem a reputação de a bruxa do fogo. Nouka acorda em uma sala silenciosa dentro da escola. Ayaka senta-se por perto e lhe diz que este é seu quarto privado. Ela confirma que nada do que aconteceu foi um sonho. Ela explica que é seu dever protegê-lo porque ele é seu mestre. Ela o chama de sua princesa. Nouka fica confuso com a palavra, mas Ayaka não oferece mais explicações. Eles caminham juntos para casa em silêncio. Na manhã seguinte, Ayaka embarca no ônibus e senta-se ao lado de Nouka. Eles entram na classe junto. Todos os alunos na sala encaram. A atenção parece hostil. Nouka pede licença, alegando que precisa usar o banheiro. No corredor, membros do fã-clube o agarram pelo colarinho. Eles o ameaçam e dizem para ele se manter longe de Ayaka. Antes que possam fazer algo mais, Ayaka aparece. Ela ordena que o soltem. Arruma o laço de sua gravata e anuncia que queimará qualquer um que machucá-lo novamente. No almoço, Ayaka senta-se com Nouka e o alimenta com a comida que ela mesma preparou. Várias garotas de seu fã-clube sentam-se ao redor deles, com o descontentamento visível. Nouka se sente indesejado. Ele se levanta, diz que comerá sozinho e sai. Ayaka o observa e ir embora. Ela incendeia os marmitex ao seu redor enquanto encara a mesa. Nouka vaga até o pátio, onde a torre do relógio desabou. A área parece completamente intocada. A garota de orelhas de gato aparece ao lado dele. Ela lhe diz que o prédio caindo era uma ilusão. Após confirmar que ele não possui poderes, ela se transforma em seu traje de bruxa e se apresenta como Tumpupo, das bruxas da torre. Ela declara sua intenção de levá-lo e invoca um exército massivo de soldados coelho. Ayaka chega e puxa Nouka para perto. Os soldados atacam de todas as direções, atravessando Ayaka com lanças e lâminas. Quando Nouka abre os olhos, Ayaka está ajoelhada sobre ele, seu corpo perfurado em inúmeros lugares. Ela pergunta se ele está a salvo. Ele diz que acredita nela e implora para que ela o deixe pedir ajuda. Ela lhe diz que fez um fogo e pede para ele fechar os olhos. Uma explosão de chamas erompe do corpo de Ayaka. Cada soldado é soprado para longe e reduzido a cinzas. Ela avança sobre Tumpupo e dispara um golpe poderoso, mas Tumpupo chama seus soldados restantes como escudos e por pouco escapa. Ayaka diz a Nouka para abrir os olhos. O pátio está limpo e intocado mais uma vez. Eles caminham juntos para casa sem dizer mais nenhuma palavra. Na manhã seguinte, o professor anuncia 5 novas alunas transferidas. Entre elas está Tumpupo, acompanhada por outras 4 garotas. Ayaka se inclina em direção a Nouka e confirma o que ele já suspeita. Todas as 5 são bruxas e frequentemente traziam destruição. Nouka pegou o ônibus da manhã sozinho. Ayaka não estava em seu assento habitual. Ele trocou de sapatos na entrada e caminhou pelo corredor, mas em vez de chegar à sua sala de aula,
acabou em frente a uma sala rotulada como Clube da Sociedade da Tortura. Lá dentro, Ayaka estava de pé sobre as 5 alunas transferidas. Todas elas estavam amarradas e amordaçadas. Ela explicou que havia lançado um feitiço nele para que ele caminhasse até ali em vez da aula, e que aquilo era uma caça às bruxas. Ela decidiu eliminar as bruxas da torre antes que pudessem ameaçá-lo novamente. Uma delas havia escapado dela anteriormente, então ela manteve as outras como isca para atrair o último membro. Nunca pediu a ela que removesse as mordaças para que pudessem conversar. Ayaka afrouxou as amarras ao redor de suas bucas. Tumpupo disse a ele que Ayaka não havia compartilhado a verdade com ele. Ela disse que as bruxas da torre estavam atrás de algo dentro do corpo dele. Nunca ficou vermelho com a colocação, mas Ayaka disse para ele não confiar em nada do que sua inimiga dissesse. Tumpupo os avisou para não relaxarem, já que o grupo delas ainda tinha um membro não contabilizado. Um líquido escuro começou a pingar do teto. Ele se espalhou rapidamente e engoliu a sala. Mei emergiu da substância negra, libertou suas 4 companheiras e agarrou Nouka. Ela afundou pelo chão com ele para a sala abaixo, deixando as outras para trás para enfrentar Ayaka. Mei colocou Nouka no chão e comemorou sua fuga. O corpo dele não se movia. Ela já havia lançado um feitiço de paralisia nele. Acima, o fogo rompeu pelo chão. Ayaka caiu na sala inferior. Atrás dela, as 4 bruxas da torre jaziam derrotadas no chão. Ela começou a caminhar em direção a Mei sem hesitação. Mei puxou Nouka como um escudo. Uma pequena criatura em forma de lobo sentava-se em seu ombro. Ela avisou Ayaka para parar, ou o lobo morderia o pescoço dele. Ayaka não desacelerou. Ela disse a Nouka para não se preocupar e disse que terminaria isso rapidamente. Mei ordenou que o lobo mordesse. Seus dentes se cravaram no pescoço de Nouka, mas chamas se romperam de seu corpo e o fizeram rolar livre. A ferida da mordida havia sumido de sua pele. Em vez disso, a mesma ferida apareceu no pescoço de Ayaka. Depois desapareceu antes que pudesse queimar através dele. Mei encarou em choque. Ela pediu uma retirada e as bruxas da torre desapareceram da sala. Nessa tarde, Nouka abriu os olhos no quarto privado de Ayaka na escola. Seu pescoço não mostrava ferimento algum. Ayaka sentava-se por perto com um cachecol grosso enrolado no pescoço. Ela disse a ele que era para o tempo frio. Embora o ar lá fora estivesse quente, ela se desculpou e disse que queria que ele vivesse uma vida normal, mas as bruxas da torre continuariam vindo. Para acabar com os ataques, eles precisavam encontrar e derrotar a pessoa por trás deles. Ela admitiu que ainda não sabia quem era essa pessoa. Nouka olhou para o cachecol que escondia a ferida dela. Ele entendeu que ela havia recebido o ferimento destinado a ele. Ele pediu a ela para lhe contar tudo e aceitá-lo como seu aprendiz. Ele não queria mais vê-la lutando sozinha. Ayaka considerou o pedido dele, mas disse que ainda era muito cedo para revelar tudo. Em outro lugar, dentro de uma doceria silenciosa, a diretora da escola, Kazane, sentava-se em frente a um velho conhecido chamado Konori. Eles não se viam há mais de 100 anos. Konori mencionou que alunas de uma bruxa chamada Medusa haviam começado a causar problemas e sugeriu que Kazane talvez quisesse se envolver. Aquele fim de semana, Nouka recebeu uma ligação de Ayaka pedindo para encontrá-la do lado de fora. Eles caminharam juntos pelas ruas e ela começou a explicar que existiam 2 tipos de bruxas em seu mundo. As bruxas da oficina serviam como protetoras. Elas construíam oficinas em locais onde as pessoas se reuniam, formavam cidades ao redor delas e garantiam que a magia nunca fosse usada para causar dano. As bruxas da torre não seguiam tais regras. Usavam magia para fins egoístas. Ayaka disse a ele que se as bruxas da torre obtivessem o que estava selado dentro dele, o mundo cairia em ruína. Eles pararam em um restaurante para comer. Uma garçonete se aproximou da mesa deles e falou com Ayaka em uma voz alegre. Ayaka ouviu com uma expressão afiada. A garçonete relatou que alguém chamada Konori havia chegado à cidade e que mais bruxas da torre estavam se reunindo. Nunca reconheceu a garçonete como a vice-presidente do conselho estudantil da escola deles. Ela também era uma bruxa da oficina. Depois de terminar a comida, eles caminharam até um centro comercial. Enquanto Ayaka navegava por uma loja de roupas, Nouka notou uma garotinha chorando por perto. Ele foi ajudá-la a encontrar sua família. A garota olhou para ele, puxou um pedaço de papel e comparou o rosto dele com um desenho. Ela chutou a criança perdida para o lado, puxou uma espada e avançou contra ele. Ela era uma bruxa da torre. Mais 2 apareceram atrás dela e atacaram Ayaka juntas. Ayaka se incendiou e saltou para a frente para proteger Nouka. Uma bruxa puxou uma pistola e disparou vários tiros. Ayaka ergueu sua capa e desviou cada bala. Ela seguiu com uma explosão de chamas que derrubou todas as 3 bruxas no chão. Elas se desdobraram para ficar de pé, dispararam uma corda no teto e escaparam pelo telhado. Ayaka carregou Nouka para fora do shopping. Ele se desculpou pelo transtorno, mas ela disse para ele não se preocupar. Ela disse que sempre o protegeria e o lembrou de trabalhar duro, pois ser o aprendiz dela não seria fácil. Eles continuaram caminhando até chegar à escola. Ayaka disse a ele que a própria escola era uma das oficinas. Ela o guiou pelos corredores até a sala da diretora. Lá dentro, Kazane esperava atrás de uma mesa. Ela deu uma bronca em Ayaka pelos danos à propriedade no shopping. Depois se voltou para Nouka. Ela explicou que era costume das bruxas apresentarem seus aprendizes ao chefe da oficina no primeiro dia. Ela o deu as boas-vindas e disse que seu treinamento começaria. Alguns dias após o início de seu treinamento, Tumpupo e seu grupo emboscaram Nouka e Ayaka em sua caminhada para a escola. Kana questionou se atacar Ayaka era sábio, mas Tumpupo ordenou uma formação de fluxo rápido, enviando todas elas avançando de uma vez. Ayaka disse a Nouka para olhar atentamente. Ela balançou sua vassoura e lançou cada uma delas no céu. A luta terminou em segundo. Na escola, Nouka abriu seu armário. Uma
pilha de papéis derramou-se e enterrou seus pés. Cada carta era uma ameaça de morte. Alguém até havia colocado um boneco voodoo dentro. Ayaka olhou para a pilha e disse que era obra de seu fã-clube. Ela disse para ele não se preocupar com isso. Ainda assim, olhares odiosos o seguiam por todos os corredores. Ele sentou-se ao lado dela na aula, onde ela lhe entregou uma pilha alta de livros e disse que aquele era o começo de seus estudos. Durante a educação física, o instrutor os colocou em dupla para o tênis. A Ayaka devolvia cada jogada com precisão. Nouka errou cada uma das dele. No final, ele mal conseguia ficar de pé. Ela caminhou até ele, pressionou-se perto e ajustou a empunhadura dele na raquete, mostrando a forma correta. Depois da aula, Ayaka caminhou com ele até a estação de ônibus. Ela disse que ele parecia cansado e que eles pulariam o treino do dia. Eles embarcaram no ônibus e sentaram-se juntos. Na metade do trajeto, Ayaka notou um pequeno peixe mágico flutuando pelo ar perto de seu rosto. Ela olhou para o painel de destino. A próxima parada havia mudado para fim da linha. Ela se levantou e se virou. Os assentos atrás deles estavam vazios. O motorista havia sumido. O ônibus se movia sozinho. Uma mulher sentava-se na última fileira. Ela se apresentou como Konoeri, uma bruxa da torre. Ayaka preparou um feitiço de fogo, mas Konoeri usou sua magia para congelar os movimentos de Ayaka. Ela então atingiu Ayaka com um ataque poderoso. Nenhuma única marca apareceu no corpo de Ayaka. Nouka pisou à frente de Ayaka para protegê-la. Konoeri passou por ele e cravou uma lâmina em seu estômago. Ele caiu de joelho, mas a dor desapareceu quase instantaneamente. Seu corpo não mostrava ferida alguma. Atrás dele, Ayaka desabou. O sangue se espalhou por suas roupas no mesmo local onde ele havia sido esfaqueado. Konoeri explicou que Ayaka havia colocado um feitiço de transferência de dano em si mesma. Qualquer ferimento causado a Nouka apareceria no corpo dela em vez disso. Isso era parte de um contrato entre eles. Em troca de usar os poderes selados dentro de Nouka, Ayaka se tornava quase invencível, mas ela tinha que carregar todo o mal direcionado a ele. Konoeri disse a Nouka que se ele quisesse salvar Ayaka, precisava liberar mais de seu poder interior. Ela segurou uma esfera escura e disse para ele engole-la. Ela pressionou a esfera em direção à boca dele e chamas verdes se romperam entre eles. Ayaka havia se forçado a ficar de pé e empurrou Konoeri para trás. Ayaka disse a Nouka para fechar os olhos e manter seus pensamentos nela. Raízes verdes se espalharam por sua pele. Seu corpo mudou. Suas chamas tornaram-se verdes, e ela assumiu uma forma diferente e mais poderosa. Ela golpeou Konoeri com força, perfurando sua barreira e atingindo sua garganta. Konoeri cambaleou e recuou do ônibus, prometendo retornar. Nouka acordou em um ponto de ônibus com Ayaka inconsciente ao seu lado. Seus ferimentos haviam sarado, mas ela não abriu os olhos. Ele a carregou para o hospital. A enfermeira disse que ela estava apenas exausta e acordaria em breve. De volta para casa, Nouka encontrou a esfera escura embrulhada dentro de seu bolso. Konoeri a havia colocado lá durante a luta. Ele a colocou dentro da gaveta de sua mesa e a escondeu. Ele também pensou sobre o que Konoeri havia dito. Se Ayaka assinou um contrato com ele, significava que eles poderiam se conhecer antes de se encontrarem na escola. Dias depois, Ayaka reservou o ginásio para o treinamento. Ela deu a Nouka uma túnica de bruxo e uma capa, e disse para ele pular o mais alto que pudesse. Ele empurrou o chão e disparou para cima, quase alcançando o teto. A túnica deixava seu corpo leve como uma pena. Em sua descida, Ayaka o pegou. Ela pediu para ele levantá-la da mesma forma. Ele o fez, e ela não pesava quase nada em seus braços. Ayaka estendeu a mão e torceu o pulso. Uma vassoura apareceu de dentro de sua capa. Ela disse a ele que as vassouras eram guardadas dentro das capas e podiam ser invocadas com aquele gesto. Nouka tentou o mesmo movimento. Nada aconteceu. Antes que pudessem continuar, alunos entraram no ginásio para suas próprias práticas. Nouka entrou em pânico, mas ninguém olhou na direção deles. Ayaka disse a ele que as túnicas carregavam um encanto que as tornava invisíveis para pessoas comuns. Eles caminharam para fora. Ayaka o agarrou e decolou em sua vassoura. Alto acima da escola, ela explicou que as bruxas da oficina patrulhavam seus setores pelo ar. 5 bruxas fortes revezavam turnos apenas na escola deles. Elas voavam pela cidade, circulando torres e deslizando sobre os telhados. O céu noturno se estendia em laranja e rosa à frente deles. Nouka dormiu na vassoura. Quando acordou, avistou um grupo de garotos mais velhos cercando uma garota mais jovem abaixo. Eles estavam empurrando e pegando suas coisas. Ele disse a Ayaka que eles deveriam ajudar. Ela recusou. Bruxas protegiam a cidade de outras bruxas, não de disputas comuns. A existência deles tinha que permanecer em segredo. Nouka invocando sua vassoura. Desta vez ela apareceu. Ele pulou do céu. A vassoura oscilou sob ele. O vento rasgava seu rosto. Ele não conseguia pilotar direito, mas conseguiu colidir diretamente contra o grupo de valentões, derrubando. Eles o prenderam ao chão e ergueram os punhos. A Ayaka pousou atrás deles e liberou uma parede de fogo que engoliu a todo. Nouka perguntou por que ela atacou civis. Ela disse a ele que eles eram bruxas da torre, e é por isso que podiam vê-lo através do encanto da capa. A garota que eles estavam perseguindo era uma amiga da irmã mais nova de Nouka, Kazumi. Ela não era uma bruxa, então não tinha visto nada da magia ao seu redor, mas Ayaka o havia levado para fora no fim de semana anterior sem dizer nada. Tumpupo e seu grupo sentavam-se juntos, num restaurante tentando descobrir como capturar Nouka e derrotar Ayaka. Cada plano que haviam tentado até agora tinha falhado. Ren sugeriu que parassem de atacar Ayaka diretamente, e em vez disso, esperassem por um momento em que Nouka estivesse sozinho. As outras concordaram. Antes que pudessem sair, Konoeri entrou e se
se ofereceu para se juntar ao esforço delas. Ela lhes contou o segredo por trás da força de Ayaka enquanto Ayaka permanecesse perto de Nouka. Sua magia continuava poderosa. Separar os dois era a única maneira de enfraquecê-la. Na manhã seguinte, Nouka desceu as escadas para se preparar para a escola. Sua irmã Kazumi o cumprimentou e o ajudou a arrumar o cabelo bagunçado com um pente e um secador. Enquanto me ria no cabelo dele, ela perguntou sobre uma ligação telefônica que ele havia recebido de uma garota no fim de semana. Ele inventou uma desculpa sobre um sistema de chamadas da turma. Kazumi pressionou mais forte. Ela disse a ele que frequentava a mesma escola e ouviu os rumores. Outros alunos a zombavam porque seu irmão passava todo o tempo com a garota mais popular da turma. Ela perguntou que tipo de relacionamento ele tinha com Ayaka. Antes que ele pudesse responder, a mãe deles, Kamachi, os chamou para o café da manhã. Depois de comer, Nouka se lembrou de que precisava encontrar Ayaka cedo. Ele correu para fora da porta e foi em direção ao ponto de ônibus. Uma corda esticada na calçada prendeu seu pé. Ele caiu para frente e bateu no chão. Tumpupo estava sobre ele com 2 soldados coelhos ao seu lado. Eles o prenderam. Tumpupo disse a ele que suas amigas já estavam lutando contra Ayaka em outro lugar. Com os dois separados, Ayaka ficaria mais fraca. No ponto de ônibus, 3 bruxas do grupo de Tumpupo haviam encurralado Ayaka. Mei disse a ela que haviam descoberto sua fraqueza e planejavam acabar com ela de uma vez por todas. Ela puxou seu chicote e todas as 3 atacaram ao mesmo tempo. De volta onde Nouka estava preso, 2 dos soldados coelhos de Tumpupo voaram de repente pelo ar. Uma sombra se espalhou pela rua. Tumpupo olhou para cima. Um urso de pelúcia massivo se erguia sobre os prédios, segurando os soldados esmagados em suas patas. Kazumi estava no ombro do urso, controlando-o com as mãos. Ela era uma bruxa da oficina. Ela tinha vindo para resgatar seu irmão. Tumpupo ficou furiosa. Ela invocou um soldado coelho gigante para igualar o tamanho do urso. Os 2 titãs colidiram no meio da rua. O urso empurrou o coelho para trás e o derrubou no chão. O coelho olhou para cima com olhos largos e pavoroso. Quando o urso hesitou, o coelho cravou os dedos nos olhos do urso. O urso recuou cambaleando. O coelho avançou. O urso se esquivou e o agarrou, tentando esmagá-lo contra o pavimento. Ele girou o coelho pelos braços e o arremessou contra as linhas de transmissão. Os fios dobraram e soltaram faíscas. O coelho rebotou e voou de volta. O urso deu um chute, mas errou. O coelho golpeou o urso no pescoço. Depois borrifou uma névoa verde em seu rosto. Usando as linhas de transmissão como cordas, o coelho se lançou para a frente com um golpe pesado. O urso respondeu com um soco que enviou o coelho rolando pelo chão. Antes que o urso pudesse terminar, um dinossauro esquelético colidiu contra suas costas. Havia chegado com sua própria criatura. O urso tropeçou, mas manteve o equilíbrio. Agora o coelho e o dinossauro circulavam juntos, 2 contra 1. Kazumi estreitou os olhos. O urso de pelúcia começou a crescer. Ele se ergueu cada vez mais alto até que sua cabeça alcançou as nuvens. Ela trouxe o pé dele para baixo sobre ambas as criaturas de uma só vez. O impacto enviou uma onda de choque pelas ruas. Prédios ruíram. Janelas se despedaçaram por quarteirões em todas as direções. Tumpupo e Iré sobreviveram. As criaturas as carregaram para longe dos escombros. Kazumi desceu do urso e caminhou até Nouka, que sentava no chão onde assistirá toda a luta. Ele perguntou a ela o que tinha acabado de acontecer. Ela disse a ele que vinha protegendo-o há anos sempre que Ayaka não estava por perto. Nouka agarrou as mãos dela e disse que eles precisavam ir salvar Ayaka. Kazumi apontou para cima. Ayaka sentava-se calmamente na pata aberta do urso, lendo um livro. Ela já havia lidado com as bruxas que a emboscaram. Ayaka desceu. Nouka correu até ela e agradeceu por estar a salvo. Kazumi cruzou os braços. Ela o lembrou de que fora ela quem realmente o salvara. Ela então se voltou para Ayaka e disse que elas tinham um acordo. Kazumi protege a Nouka em casa, nos feriados e nos fins de semana. Ayaka cuidava do ônibus e da escola. Nouka ouviu discutir sobre quem era responsável por ele. Ele percebeu que tudo o que Kazumi disse naquela manhã sobre não conhecer Ayaka e sofrer bullying tinha sido uma mentira. Ela admitiu que estava apenas provocando-o. O tom de Kazumi mudou. Ela disse a Ayaka que a diretora havia contado mais de 30 bruxas da torre reunidas agora na cidade. Nenhuma delas havia feito um movimento ainda. Algo grande estava se construindo. Ayaka assentiu e disse que talvez devesse começar a proteger Nouka o tempo todo. Ela sugeriu que eles morassem juntos. Do outro lado da cidade, Konori dava ordens ao seu familiar crocodilo. Ela queria cada bruxa da torre da cidade capturada e levada para sua base. Na escola, a diretora Kazane ligou a televisão em sua sala. O noticiário mostrava metade da cidade em ruínas devido à batalha gigante. Ela encarava a tela. Um telefone tocou em sua mesa. Ela o atendeu. O chamador era de Rotenberg Medusa, a segunda bruxa mais poderosa viva. Havia se libertado de uma prisão que a mantinha há várias décadas. Kazane desligou o telefone devagar. No dia seguinte, Ayaka visitou a casa de Nouka para pedir permissão à mãe dele para mantê-lo ao seu lado o tempo todo e assentou. Ela contou a elas uma história de seus anos de ensino médio. Ela havia sido amiga próxima de uma garota poderosa conhecida pelo título de Dente de Dragão. Essa garota era Kazane, mãe de Ayaka e a atual diretora da escola. As duas mulheres tinham se tornado tão próximas que queriam se casar, mas os tempos não permitiam. Elas se casaram com homens diferentes e fizeram uma promessa de que seus filhos seriam unidos. Ayaka e Nouka noivaram antes mesmo de nascerem. Kazumi ouviu tudo. Ela se recusou a deixar seu irmão ir embora. Kamachi disse a ela que ela precisava crescer. Quando Kazumi continuou protestando, Kamachi aprendeu ao chão e disse a Nouka para arrumar suas coisas e ir. Do lado de fora da casa,
Ayaka perguntou a Nouka se ele estava confortável morando com ela. Ele disse que não havia nada que ele quisesse mais e acrescentou que algo sobre estar perto dela parecia familiar, quase como uma memória que ele não conseguia alcançar. Ayaka disse a ele que sentia o mesmo. Suas próprias memórias eram nebulosas, mas ela tinha certeza de que eles se conheciam muito antes de se encontrarem na escola. Ela acreditava que alguém com grande poder havia apagado o passado compartilhado deles. Ainda assim, uma coisa permanece clara em sua mente: sua missão era protegê-lo. E isso nunca havia mudado. Um carro preto encostou no meio-fio. Um motorista desceu e abriu a porta. Eles andaram pela cidade até que o carro parou em frente a um prédio imponente de mais de 40 andares. Empregadas alinhavam o salão de entrada e se curvaram enquanto eles se entravam. Ayaka o guiou até o elevador e apertou o botão para um dos andares superiores. As portas se abriram para um corredor amplo. 3 empregadas estavam perto da entrada do quarto de Ayaka. Todas as 3 haviam sido transformadas em pedra cinzenta. Atrás delas, uma mulher sentava-se esperando. Ela se apresentou como Medusa e disse que tinha se cansado de esperar que eles chegassem. Ayaka empurrou Nouka de volta para o elevador. Ela disse para ele descer para o 12º andar e ficar lá. As portas se fecharam entre eles. Ela mudou para sua forma de batalha e se lançou contra Medusa. Uma serpente massiva bloqueou seu caminho e a jogou para trás. Ela atacou novamente. A cobra jogou para o lado. Nouka estava dentro do elevador. Ele se lembrou de que Ayaka sempre lhe dizia para ficar perto. Se ele se movesse para longe demais, a invencibilidade dela enfraqueceria. Ele decidiu ficar. As portas do elevador começaram a derreter. O metal pingava no chão e a abertura se rompeu. Ayaka jazia no chão além dela, ferida. Ela disse para ele invocar sua vassoura e correr. Um som agudo encheu o ar. Uma garota por perto tocava uma flauta. A melodia carregava uma maldição. A pedra subiu pelas pernas de Ayaka e se espalhou por seu corpo. Sua pele tornou-se cinza. Seus olhos ficaram estáticos. Nouka implorou a Medusa que a libertasse. Ele se ofereceu em seu lugar. Medusa recusou. Ela explicou que suas almas estavam ligadas. Se Ayaka morresse, ele morreria com ela, fazendo com que Ayaka em pedra servisse bem o suficiente aos seus propósitos. Nouka colocou a mão no bolso. A esfera escura que Konoe havia colocado lá estava em sua palma. Ele a carregara consigo quando se mudaram. Ele a colocou na boca e a engoliu. Uma luz branca preencheu a sala. Uma mulher apareceu diante dele. Ela tinha cabelos pálidos e um rosto calmo e frio. Ela se chamava de a Princesa Branca e Vermilhão. 2 das criaturas de Medusa correram em sua direção. Luz disparou de suas mãos e as cortou ao meio. Medusa voou para a frente. E Vermilhão ergueu a palma da mão e liberou uma explosão tão poderosa que rasgou através de paredes e despedaçou os andares superiores do prédio. Do outro lado da cidade, Kazane estava em pé junto à janela de sua sala. Ela viu o topo do prédio explodir em uma coluna de luz. Ela ligou imediatamente para sua assistente e ordenou que todas as bruxas da oficina na cidade se reunissem. Dentro da sala em ruínas, Vermilhão contou a verdade a Nouka. Ayaka havia se transformado em pedra porque a fé dele nela tinha vacilado. As mãos e os olhos de Medusa ainda estavam parcialmente selados. Então seu feitiço só funcionava quando o vínculo entre Nouka e Ayaka enfraquecia. Para quebrar a pedra, ele precisava acender esse vínculo novamente e ele precisava beijá-la. Vermilhão começou a desaparecer. Ela disse a ele que seu primeiro selo fora quebrado e o avisou para não chamá-la com muita frequência. Então, ela se foi. Medusa ergueu-se em meio aos destroços. Tumpupo e seu grupo chegaram ao lado dela. Nouka pressionou seus lábios contra o rosto de pedra de Ayaka. O calor se espalhou a partir do ponto de contato. Rachaduras se abriram pela superfície cinzenta. A cor retornou à sua pele. Seus olhos se abriram. Ayaka se levantou e se virou na direção do grupo de Tumpupo. Uma única explosão de chamas enviou todas elas pelos ares. Ela subiu ao céu para enfrentar Medusa. Fogo e serpente se chocaram acima do prédio arruinado. Faíscas se espalharam pelo céu noturno. A pedra avançou pelo braço de Ayaka durante a luta. Ela flexionou a mão e a pedra se despedaçou. As serpentes delas colidiram uma última vez e a criatura de Medusa se quebrou. Ayaka a forçou para baixo. Nouka ficou exausto durante a batalha. Seu corpo amoleceu e ele adormeceu no meio do ar, ainda agarrado a Ayaka. Ele acordou mais tarde naquela noite na enfermaria da escola. Ayaka sentava-se em uma cadeira ao lado de sua cama. Ele perguntou se tudo aquilo tinha sido real. Ela puxou a cortina atrás dela. Medusa e suas alunas estavam descansando nas camas ao lado. Ayaka disse que explicaria mais tarde, mas que elas não seriam mais inimigas. Ela fechou a cortina, inclinou-se para a frente e beijou a bochecha dele, dizendo que estava retribuindo o favor. Em seguida, ela lhe disse baixinho para nunca mais trocar sua vida pela dela. Eles deixaram a escola junto. O prédio de Ayaka estava em ruínas do outro lado da cidade, então caminharam de volta para a casa de Nouka. Kazumi já tinha saído para responder ao chamado de emergência de Kazane. Kamachi abriu a porta da frente e viu os 2 parados no degrau. Seu rosto se iluminou e ela acolheu ambos para dentro, enquanto procuravam por Medusa sem sucesso. Na manhã seguinte, Kazumi voltou para casa depois de passar a noite fora. Ela subiu as escadas para ver como Nouka estava e encontrou Ayaka sentada perto dele, examinando o selo em seu corpo. O rosto de Kazumi ficou vermelho. Na mesa do café da manhã, ela soube que a mãe havia deixado Ayaka passar a noite. Ela ergueu a voz para Kamachi e falou de forma rude. Nouka a repreendeu e mandou que se desculpasse, mas Kamachi já havia se calado. Ela se enrolou em sua cama e não falou com mais ninguém. Nouka ligou para o trabalho dela, disse que ela estava doente e saiu cedo para a escola. Na escola, o conselho estudantil realizava uma reunião. A presidente,
Mil andava de um lado para o outro. 2 semanas se passaram desde que Nouka começou a aparecer ao lado de Ayaka em todos os lugares, e ninguém tinha feito nada a respeito. A vice-presidente se recusou a agir e a lembrou de que Ayaka havia avisado a todos para não tocarem em Nouka. Mil se voltou para o orientador do conselho, um professor de ciências chamado Kyoichiro. Ela disse a ele que, se ele não lidasse com Nouka, ela e o conselho o removeriam de seu cargo. Mais tarde naquela manhã, Kyoichiro se aproximou de Nouka e Ayaka no corredor. Ele disse que precisava falar com eles, e os guiou até o laboratório de ciências. Lá dentro, ele disse a Nouka que sua presença tinha se tornado um problema. Ele explicou que, no festival cultural de outono de cada ano, os alunos votavam na pessoa mais destacada da escola. O vencedor ganhava o título de príncipe ou princesa. A Ayaka detinha esse título. Os candidatos eram escolhidos com base em aparência, notas, atletismo e carisma. A tradição vinha de uma antiga lenda sobre um anjo que uma vez frequentara as aulas entre alunos comuns. Por causa disso, a princesa detinha mais autoridade do que o conselho estudantil, os professores e qualquer pessoa, exceto a diretora. Como filha da diretora, Ayaka já ocupava 2 dos cargos mais altos. Ninguém podia lhe dizer o que fazer. Kyoichiro disse que a verdadeira questão era que os rumores sobre Nouka e Ayaka estavam se espalhando e o conselho culpava. Ayaka disse a Nouka para não se preocupar. Ela disse que tinha um plano e que eles só precisavam se mover mais rápido. Kyoichiro disse que estava feliz em ouvir isso. Então, eles disse que os havia chamado ali por motivo diferente. Ele puxou um pequeno dispositivo verde. O aparelho piscou e a sala se dissolveu. Nouka abriu os olhos dentro de uma dimensão estranha e vazia. Apenas Kyoichiro estava com ele, Ayaka tinha sumido. Kyoichiro disse que ela estava em segurança no mundo real. Ele ergueu uma pequena esfera que se parecia com o doce escuro que Konoha dera a Nouka anteriormente, chamando-o de uma cópia menor. Ele sabia que Nouka havia engolido o original para invocar Evermillion. 5 células mantinham Evermillion presa dentro do corpo de Nouka. Kyoichiro explicou que o doce havia quebrado um deles. Os células restantes se enfraqueceram com o tempo até que todos desabassem. Uma vez livre, Evermillion viria atrás de Kazane, a pessoa que a havia selado décadas atrás. Além disso, Kyoichiro já sabia que Ayaka estava escondendo Medusa de sua mãe. Neste momento, Kazane estava ocupada demais lidando com a situação de Medusa para notar o selo quebrado, mas era apenas uma questão de tempo. A sede das oficinas havia confiado Nouka a Kazane devido à sua força, sob a condição de que o selo permanecesse intacto. Agora que essa condição fora quebrada, Kyoichiro se ofereceu para se tornar o guardião de Nouka em vez de Ayaka, dizendo que só queria ajudar. Nouka recusou. A dimensão se rachou. Barras de ferro perfuraram a barreira. Ayaka rasgou o espaço e cravou Kyoichiro no chão, puxando Nouka para fora. Atrás deles, um boneco de madeira jazia onde Kyoichiro esteve. Ele já havia escapado usando uma técnica de substituição. Ayaka levou Nouka para a sala de transmissões. Ela mandou que ele chamasse todos os alunos para o ginásio. Sua voz ecoou pelos alto-falantes. Os alunos entraram no grande salão e lotaram as arquibancadas. Ayaka caminhou até o palco e declarou que estava removendo Mil do cargo de presidente do conselho estudantil. Ela apontou para Nouka e o nomeou como novo presidente, nomeando a si mesma como sua vice-presidente. A antiga vice-presidente desceu uma posição. Nouka ficou diante dos membros do conselho depois disso e fez uma breve apresentação. Ele disse a eles que sabia que ninguém o aceitava ainda, mas que trabalharia para conquistar a confiança de todos com o tempo. Depois da aula, Nouka e Ayaka entraram juntos em uma loja de brinquedos. Nouka pisou do lado de fora sozinho por um momento. Um urso de pelúcia gigante caiu do alto, o pegou e saiu correndo. Um carro voou pela janela da loja e colidiu contra o prédio. Agulhas tranquilizantes atingiram o corpo de Ayaka e ela desabou. Kazumi estava no ombro do urso, e disse a Nouka que o estava levando embora. O urso abriu asas de papel que ela construíra com partes da casa deles e eles se ergueram no ar. Kazumi disse que tinha ouvido tudo o que Kyoichiro lhe dissera em breve. A diretora se voltaria contra ele, e Ayaka poderia seguir o mesmo caminho. Ela planejava escondê-lo no fundo da floresta, onde ninguém pudesse encontrá-los. Uma sombra caiu sobre o avião de papel. Um dragão de madeira ergueu-se atrás deles, com Ayaka sentada em suas costas. Fogo choveu do alto. Kazumi desviou. As explosões atingiram prédios abaixo, e as ruas se racharam. O avião raspou em um telhado e caiu em um prédio. Todos rolaram pelo ar. Ayaka mergulhou e os pegou antes que atingissem o chão. Ela carregou todos para casa e os colocou para dormir. Tarde daquela noite, Nouka acordou e encontrou Ayaka sentada por perto. Ele se desculpou pelo comportamento de Kazumi. Ayaka disse que não se importava, ressaltando que Kazumi apenas jogara um carro contra ela e usara alguns tranquilizantes. Ela até admirava o quão protetora Kazumi era. Ela perguntou a Nouka se deveria tentar agir como uma irmã mais nova também. Ele riu e disse que ela seria mais como uma irmã mais velha. Eles conversaram por um tempo, testando diferentes versões da ideia. Eventualmente, Ayaka ficou cansada e adormeceu. Nouka deixou descansar em sua cama. Ele olhou para as sacolas de compras perto da porta dos bichos de pelúcia que comprou para Ayaka e Kazumi estavam rasgados devido à perseguição. Ele sentou-se quietinho na sala escura. Lá embaixo, o telefone de Kamachi vibrou. A voz de Kazane veio pelo aparelho, dizendo que estava indo até lá para falar com Ayaka e seu filho. Na manhã seguinte, Kazane saiu cedo com Kamachi e Kazumi para fazer compras. Ayaka acordou antes de Nouka e foi para a cozinha. Ela amarrou um avental e começou a preparar o café da manhã. Quando Nouka desceu as escadas, o cheiro de comida quente encheu o ambiente. Ele sentou-se em frente a ela na mesa, e eles comeram junto. No andar de cima,
Tumpupo e seu grupo se aglomeravam perto da porta. Elas estavam hospedadas na casa junto com Medusa, mantidas sob o olhar atento de Ayaka. As garotas perguntaram a Medusa por que tinham que obedecer a Ayaka. Medusa disse que elas perderam a luta honestamente, que as regras exigiam obediência ao vencedor. Ela afirmou que os objetivos delas ainda estavam alinhados, então não havia motivo para agir ainda, mas, se quisessem tentar capturar Nouka por conta própria, poderiam tentar sempre que Ayaka se afastasse. As garotas tinham subido de mansinho na noite anterior e esperado do lado de fora do quarto dele, mas Ayaka nunca saíra do lado dele. Ela permanecera acordada durante toda a noite e depois fora direto para a cozinha, parecendo não precisar de sono da mesma forma que as pessoas comuns. Depois do café da manhã, a chuva começou a cair lá fora. Nouka e Ayaka se apressaram para recolher as roupas do varal. A água encharcou suas roupas. Logo depois, Kazane e as outras retornaram do passeio. Ayaka foi cumprimentá-las na porta. Nouka foi ao banheiro para se enxugar. Ele abriu a porta e encontrou o grupo de Tumpupo lá dentro. Elas o agarraram e o arrastaram para o corredor principal, chamando-o de intruso. Todos estavam na sala da frente agora. Kazane olhou para as bruxas da torre. Ela colocou Kamachi e Kazumi para dormir com um feitiço rápido. Em seguida, voltou-se para Ayaka e disse que capturaria cada uma delas, e as faria revelar onde Medusa estava se escondendo. Tanto Kazane quanto Ayaka invocaram suas vassouras. Em vez de se afastar, Ayaka girou e colidiu contra sua mãe, dizendo que não permitiria que nenhuma delas fosse levada. Kazane mandou que Nouka ordenasse que Ayaka parasse, dizendo que aquele comportamento tinha ido longe demais. Nunca pensou no que Kyoshi lhe dissera. Ayaka estava escondendo Medusa e as bruxas da torre de sua mãe para proteger o segredo dele. Se Kazane as capturasse, descobriria a verdade sobre o selo quebrado. Ele fez sua escolha. Ele disse a Ayaka para protegê-las. Não importava o que, Ayaka chamou por Medusa, dizendo que era hora de honrar o acordo delas. Medusa deu um passo à frente e mordeu o ombro de Ayaka. Escamas se espalharam pela pele de Ayaka e as duas se fundiram. A visão de Nouka escureceu por um momento. Imagens se moveram atrás de seus olhos fechados. Ele viu o que tinha acontecido depois que Ayaka derrotou Medusa no prédio da torre. Ayaka poupara a vida dela e ofereceram um acordo. Se Medusa se fundisse com ela, Ayaka ganharia força suficiente para lutar contra Kazane quando chegasse a hora. Em troca, Medusa passaria seus poderes para Ayaka como sua sucessora. Ayaka prometerá abrigar Medusa e suas alunas até que o momento chegasse. A visão desapareceu. Nouka abriu os olhos. Kazane estava do outro lado da sala, com a vassoura erguida. Ela acreditava que Medusa tinha feito uma lavagem cerebral em sua filha e estava tentando fazer de Ayaka seu receptáculo. Medusa riu dela e a chamou de confusa. Kazane atacou primeiro. Sua vassoura desceu com força. Ayaka bloqueou e voltou seu olhar para a mãe. A pedra avançou pelo rosto e pelo corpo de Kazane. Ela agarrou Ayaka pelo colarinho e a empurrou para o chão antes que a pedra terminasse de se espalhar. Por um momento, Kazane ficou completamente congelada como uma estátua cinzenta. Ayaka se levantou e se virou para ir embora. Uma rachadura dividiu a pedra por dentro. Kazane se libertou por força bruta. Ela apareceu atrás de Ayaka e a chutou para frente. Ayaka tropeçou e engasgou em busca de ar. Kazane disse a ela que sua invencibilidade tinha desaparecido e Vermilion rejeitava a impureza, e a fusão com Medusa havia cortado essa proteção. Ayaka estava mais fraca agora do que esteve em muito tempo. Kazane ergueu o punho. Nouka sentiu algo mudar dentro de seu corpo. Em um instante, ele apareceu onde Ayaka estava parada. O soco de Kazane atingiu em cheio o seu rosto. Sua mandíbula estalou para o lado e tudo ficou preto. Ele acordou dentro de uma sala fria. Barras de ferro cobriam as paredes, e correntes pendiam de seus pulsos. Ayaka sentava-se ao lado dele, também presa. Ela lhe disse que eles estavam em uma das câmaras de punição de sua mãe. A fusão com Medusa já havia sido desfeita. Ela tentou queimar as barras, mas o metal resistiu. Ayaka disse que aquele era o pior resultado. Medusa seria interrogada e o segredo deles seria exposto. Ela explicou que Kazane uma vez avisara para nunca deixar os selos de Nouka se quebrarem. Enquanto o selo permanecesse intacto, Kazane garantia a proteção deles. Agora que um selo fora quebrado, Nouka se tornara uma ameaça aos olhos de sua mãe. Ela soltou as correntes dele. Quando ele perguntou por que ela tinha ido tão longe para proteger as bruxas da torre, ela lhe contou a verdade claramente. Se sua mãe as capturasse, elas seriam forçadas a revelar tudo sobre Medusa e o selo quebrado. Aliar-se a Medusa fora a única maneira de manter o segredo a salvo e ganhar poder suficiente para enfrentar Kazane. Nouka perguntou se ela ainda tinha algum plano. Ayaka disse que eles precisavam derrotar sua mãe. Kazane respeitava a força. Se eles vencessem, ela se juntaria ao lado deles. Enquanto isso, Kazane sentava-se em sua sala com Konori do outro lado da mesa. Ela estava ansiosa para interrogar Medusa, mas um par de bruxas da oficina de Rotenberg chegara com ordens oficiais da sede. Elas levaram Medusa sob custódia e partiram. Kazane não teve permissão para questioná-la. Ela apertou sua xícara de chá com força. O chão tremeu e poeira caiu do teto. A parede atrás dela se fendeu. Ela voou para fora em sua vassoura e olhou para baixo. Ayaka e Nouka estavam no topo dos escombros onde a câmara da prisão ficava. Fumaça subia ao redor deles. Ayaka ergueu sua arma em direção à mãe. Kazane gritou para eles, perguntando quantos prédios Ayaka planejava destruir. Ela disse para ambos vestirem seus uniformes e irem para casa, devendo retornar no dia seguinte para ajudar a limpar cada pedaço da bagunça. Nouka e Ayaka caminharam para casa pelas ruas silenciosas. O ar cheirava a poeira e pedra queimada. Kazane não tinha descoberto a verdade sobre os selos. O segredo se mantinha por enquanto. Alguns anos antes,
Kazane trouxera 2 garotas para conhecer sua filha. Seus nomes eram Kana e Tuko. Ela disse para cuidarem de Ayaka e ficarem perto dela na escola. Desde o primeiro dia de Ayaka, os outros alunos encaravam. Durante a aula de educação física, ela rebaterá uma bola com tanta força que arrastará contra a parede oposta. Garotas se aglomeravam ao redor dela entre as aulas, mas Ayaka mal falava. Seu rosto permanece inexpressivo. Ela respondia as perguntas com palavras curtas e caminhava pelos corredores sem olhar para ninguém. Kana e Tuko às vezes se perguntavam se ela tinha perdido a memória ou chegado de algum lugar distante. Uma tarde, um grupo de garotas mais velhas encurralou Ayaka perto da escadaria. Uma delas ergueu uma tesoura e tentou alcançar seu cabelo. Ayaka segurou o pulso da garota e derrubou a tesoura de sua mão. O ar ao redor delas se esquentou. Os rostos das garotas ficaram vermelhos. Suas pernas fraquejaram e elas caíram no chão inconscientes. Ayaka passou por cima delas e continuou caminhando. Ao longo daquele primeiro ano, Kana e Tuko se aproximaram dela. Elas lhe ensinaram pequenas coisas sobre conversar com as pessoas e passar o tempo juntas. Elas a viram tirar as notas mais altas em todas as matérias e vencer todos os eventos esportivos de que participou. A admiração delas se aprofundou, e outros alunos a seguiram. Um grupo se formou ao redor dela, e no Festival Cultural de Outono, a escola a elegeu como sua princesa. Apesar de tudo, Ayaka procurava. Ela visitava escolas só de garotos por toda a cidade, ficando do lado de fora dos portões até o pôr do sol, observando os alunos saírem. Ela riscava cada escola de uma lista feita à mão. As semanas se passaram e a lista diminuiu. Ela começou a acreditar que nunca encontraria a pessoa que procurava. Então, em uma tarde de primavera, ela o avistou caminhando pela calçada. Uma garota mais jovem segurava o braço dele e Ayaka correu em direção a eles. Quando o alcançou, viu seu rosto de perto. Ele não a reconheceu, não tinha memória de quem ela era. A garota ao lado dele era sua irmã, Kazumi. Ayaka foi até sua mãe naquela noite e lhe disse que tinha encontrado aquele que deveria proteger. Nunca abriu os olhos pela manhã. Pedaços da memória pairavam em sua mente como névoa. Ele pensou que era apenas um sonho. Ele rolou para fora da cama e foi até a cozinha. A mesa de jantar estava cheia. Tumpupo e seu grupo sentavam-se em cada cadeira, comendo em tigelas e prato. Kazane as libertará após capturar Medusa, e sem outro lugar para ir, elas se acomodaram na casa. Kazumi estava parada na porta com a boca aberta. Ela marchou escada acima para acordar Nouka e encontrou Ayaka já em seu quarto, inclinada sobre ele em uma roupa de enfermeira. Ayaka disse que estava verificando o estado de seus células. O rosto de Kazumi ficou rígido. Todos caminharam juntos para a escola após o café da manhã. Nouka abriu seu armário, cartas jorraram e se espalharam pelo chão. Cada uma delas exigia que ele renunciasse ao conselho estudantil. Na aula, suas respostas saíam erradas e o professor prossegue sem esperar que ele se corrigisse. Durante o almoço, o som de vidro se quebrando ecoou pelo corredor. Nouka e Ayaka correram em direção ao barulho. Alunos andavam pelos corredores de bicicleta, enquanto outros quebravam janelas e viravam carteiras. O prédio inteiro caíra em desordem. Ayaka disse a ele que parecia uma rebelião contra seu cargo de presidente do conselho. Uma garota alta empurrou Tuko para o chão diante deles e entregou a Nouka uma carta dobrada. A carta mandava que ele fosse ao ginásio sozinho às 2 horas. Seu nome era Renon. Tuko explicou o que tinha visto na noite anterior. A ex-presidente Mil se encontrara com Renon em um bar e lhe dissera que Nouka tinha roubado seu cargo à força. A mentira deixara Renon furiosa. Ayaka puxou Tuko de lado e mandou que a encontrasse depois da aula. Durante a aula de educação física, Ayaka explicou quem era Renon. Ela servia como uma das 5 bruxas encarregadas de patrulhar e proteger a escola. Ela ganhara sua reputação após estrangular um tigre fugitivo com as próprias mãos. Ela fora suspensa 2 meses atrás por causar problemas. A diretora estava fora da cidade e deixara Konoir encarregada pelo dia. Ninguém pararia o caos. Às 2 horas, Nouka entrou no ginásio sozinho. O chão fora limpo para formar um anel aberto. Alunos lotavam as arquibancadas de cada lado, suas vozes rebatendo no teto alto. Renon estava no centro. Ela o acusou de desgraçar sua amiga e tomar o poder. Ela desferiu o punho contra o rosto dele. A cabeça dele estalou para o lado e ele atingiu o chão. A multidão rugiu. Ele se levantou novamente. Ela o golpeou de novo. Esquerda, direita, esquerda. Os joelhos dele fraquejaram. Ela agarrou sua gravata e o puxou para perto. Seu soco de assinatura foi armado. Nunca mudou o peso do corpo. Aquele era o momento sobre o qual Ayaka lhe falara. Ele reuniu a pequena quantidade de poder dentro de si, empurrou para frente e derrubou Renon no chão. Ele ergueu o punho sobre ela, mas depois o abaixou. Não conseguiu se forçar a golpeá-la. O ginásio ficou escuro. Pés pousaram suavemente no chão ao redor deles. Tumpupo e seu grupo caíram do teto e avançaram contra Renon. Ela derrubou cada uma delas para o lado com sucos único. Então, um punho envolto em chamas conectou-se com sua mandíbula. Ayaka estava atrás dela. Renon caiu. As bruxas da torre ergueram o corpo de Nouka em uma pose de vitória, com suas capas de ocultação as escondendo da vista de todo. As luzes voltaram a acender. Os alunos viram apenas Nouka de pé sobre a figura caída de Renon. O ginásio rompeu em grito. No dia seguinte, Nouka soube de toda a verdade. Ayaka tinha planejado tudo com uma semana de antecedência. Ela fizera um acordo com Mil. Se Mil ajudasse a tornar Nouka popular, ela teria permissão para voltar ao conselho estudantil. Mil levará a raiva de Renon mais longe do que o pretendido, mas
mas o resultado se manteve. Os alunos que antes enchiam seu armário com ameaças agora se afastavam quando ele caminhava pelo corredor, observando-o ao passar com um respeito silencioso. Alguns dias após a rebelião na escola, Ayaka levou Nouka ao topo de um prédio alto. O vento empurrava suas roupas, e a cidade se espalhava muito abaixo deles. Ela disse que finalmente o ensinaria a lutar com sua magia. Nouka perguntou por que ela mudara de ideia, já que sempre se recusara antes. Ayaka disse que sabia que ele vinha treinando por conta própria e guardando os segredos dela, e ela não gostava disso. Ela estendeu a palma da mão para a frente. Fogo subiu do concreto e se torceu na forma de uma fera. Ela parou sobre 4 patas com chamas laranjas brilhantes rolando de suas costas. Ela mandou que Nouka invocasse seu próprio familiar para lutar contra ela. Ele a encarou. A fera abriu a boca e um jato de fogo derrubou de costas. Ele se levantou rapidamente. A criatura avançou novamente. Sua cauda chicoteou seu braço e rasgou a pele em seu cotovelo, com o sangue correndo até o pulso. Ayaka parou tudo. Ela correu para o lado dele e verificou o ferimento. Nouka empurrou a mão dela para longe. Ele disse para ela parar de pegar leve com ele. Ele precisava que ela fosse firme para que pudesse realmente aprender. Ayaka olhou para ele por um longo momento. Em seguida, ela o pegou, caminhou até a beira do telhado e o arremessou do prédio. O chão avançou rapidamente em sua direção. O vento ruge em seu ouvidos. O familiar de fogo mergulhou atrás dele, mordendo chamas em suas pernas. Ayaka seguiu em sua vassoura, deslizando ao lado dele, e disse para ele invocar um familiar que pudesse voar ou ele atingiria a rua abaixo. Nouka apertou os olhos com força, tentando se concentrar no que mais importante para ele. Uma imagem de Ayaka encheu sua mente. Pouco antes de atingir o chão, a luz explodiu de seu corpo. Uma figura massiva tomou forma no ar ao seu redor. Era uma réplica gigante de Ayaka, elevando-se sobre os prédios próximos. A gigante girou seu punho e deu um soco direto através da parede do prédio ao lado. Dentro da sala destruída, Kyoshiro estava sentado em uma pequena mesa em frente a Konoiri, com as xícaras de chá ainda fumegando. Konoiri olhou para o buraco na parede. Ela disse que aquele tipo de poder só poderia vir da quebra do segundo selo. Ela perguntou para onde Kazane tinha ido, já que fora deixada encarregada e achava as coisas entediantes sem ela. Nouka desmaiou. Toda a sua magia tinha se esgotado de uma vez. Ayaka o segurou e o carregou para casa em uma vassoura. Enquanto isso, Kazane estava dentro de uma passagem subterrânea escura. Antigas paredes de pedra erguiam-se de ambos os lados. Um círculo de símbolos estranhos cobria o chão, esculpido profundamente na rocha. Renon apareceu atrás dela. Ela disse que uma bruxa que se chamava de Mensageira da Torre tinha vindo até elas com uma ameaça dirigida a toda a cidade. Uma semana depois, Nouka e Ayaka caminharam para a escola para suas provas. Naquela mesma câmara subterrânea, Kazane encontrou a bruxa cara a cara. Seu nome era Weekend. Kazane disse a ela que já sabia sobre as bombas plantadas pela cidade e adivinhou que Weekend queria trocar a captura de Nouka pela segurança da cidade. Weekend balançou a cabeça. Ela não estava ali para negociar. Weekend explicou como a barreira de proteção funcionava. A magia de Kazane cobria cada pessoa na cidade. Sempre que alguém sofria algum dano, uma parte do poder de Kazane absorvia o impacto. Suas enormes reservas e rápida recuperação permitiam que ela mantivesse esse escudo permanentemente. Mas Weekend perguntou o que aconteceria se cada pessoa na cidade sofresse dano no mesmo instante. Até mesmo a reserva de Kazane se esvaziaria. Weekend tirou um pequeno relógio. Ela o pressionou. Bombas de runas antigas enterradas por toda a cidade detonaram todas de uma vez. O chão tremeu. Fogo e poeira explodiram das ruas, parques e prédios. Vidros se despedaçaram por blocos inteiros. Mas ninguém sangrou. Ninguém se queimou. A barreira de Kazane suportou cada explosão. Seu corpo cedeu. Sua magia se esgotou completamente. Ela caiu no chão inconsciente. Weekend sorriu. Ela revelou que tinha sido quem atraíra Medusa e Konoiri para a cidade em primeiro lugar. Tudo aquilo servirá a um único propósito: remover Kazane. Suas companheiras ergueram a diretora inconsciente e a carregaram para uma cela. Weekend disse que levaria pelo menos uma semana para a magia de Kazane se recarregar. Tempo de sobra. De volta à escola, o chão se rachou durante as provas. Paredes de chamas dispararam pelas aberturas. Papéis viraram cinzas no ar. Ayaka agarrou Nouka e correu. Ela o guiou pelos corredores e desceu escadas escondidas até a oficina subterrânea abaixo da escola. Kazumi esperava no fundo. Ela abraçou seu irmão. Tuko estava por perto ao lado de Renon e de várias outras bruxas de patrulha. A líder delas, Natsumi, sentava-se em uma cadeira perto da entrada. Nouka perguntou o que estava acontecendo. Antes que alguém respondesse, Natsumi sacou uma arma e disparou um projétil tranquilizante em Nouka. O efeito do tiro se transferiu pelo elo de dano. Os olhos de Ayaka se fecharam e ela caiu. Kazumi se moveu para proteger Rambo. Renon a golpeou uma vez e ela desabou. Renon disse a Nouka que precisavam selá-lo até entenderem que o inimigo queria e onde Kazane estava sendo mantida. Ele a seguiu por degraus de pedra antigos até uma cela profunda. Elas colocaram Ayaka ao lado dele no chão frio. O teto erguia-se alto acima, aberto no topo para deixar o ar circular. Nouka tentou invocar sua vassoura. Nada aconteceu. Sua magia não respondia. Ayaka se mexeu e abriu os olhos. Ela lhe disse que eles não podiam usar nenhuma magia no momento. Com a cidade em ruínas e a barreira de Kazane esgotada, toda a infraestrutura mágica tinha apagado. Ela disse que sua mãe devia ter sido derrotada. Um pequeno brinquedo caiu pela abertura no teto. Ele atingiu o chão de pedra, rolou uma vez e projetou uma imagem brilhante no ar. O rosto de Weekend apareceu no holograma. Ela disse que finalmente o tinha encontrado e que viria buscá-lo em breve. Ayaka encarou a projeção por um segundo. Em seguida, ela esmagou o brinquedo sob seu pé. A explosão abriu um buraco na parede atrás deles. Poeira e escombros se espalharam pelo chão. Ar fresco
Risco entrou pela abertura. Ayaka disse a Nouka que eles se escapariam pela abertura e achariam um jeito de parar Weekend, mas suavizou novamente de que não poderiam usar um único feitiço. Ayaka e Nouka subiram uma longa escadaria para fora da cela subterrânea. Os degraus continuaram por quase 2 horas. Quando finalmente pisaram do lado de fora, estavam na encosta de uma montanha com vista para a cidade. Fumaça subia de todas as direções. Prédios estavam achados e abertos. As ruas brilhavam em laranja onde o fogo ainda queimava. O ar cheirava a cinzas e pedra quente. Nouka caiu de joelho. Ele disse que sua mãe e todos os outros deviam estar mortos porque o inimigo queria. Sua voz falhou. Ayaka ficou ao lado dele, com o rosto calmo. Ela lhe disse que ninguém tinha morrido. Ela explicou um antigo costume. Quando uma oficina era construída pela primeira vez, seu líder formava um contrato com o coração da cidade. Esse contrato criava uma barreira ao redor de todos os não-bruxos. Sempre que a magia causava dano às pessoas comuns, a cidade usava o poder do contratante para protegê-las. A barreira de Kazani tinha absorvido cada explosão, mas agora Kazani estava capturada e sua magia esgotada. Sem um contratante, a cidade não podia se reparar e nenhuma bruxa da oficina podia usar feitiço. Ayaka disse a Nouka que eles precisavam alcançar o centro da cidade. Ele formaria um novo contrato e restauraria a barreira para que as bruxas pudessem lutar de volta. Lá embaixo, na oficina subterrânea sob a escola, Natsumi e as outras bruxas de patrulha reuniram as informações que tinham. Todos os civis tinham sido movidos para locais seguros e colocados para dormir. A diretora permanece em mãos inimigas. Nenhuma bruxa da oficina conseguia acessar sua magia. A ajuda da sede ainda levaria dias para chegar. Muitas bruxas estavam desaparecidas após a explosão. Uma porta se abriu com um estrondo. Uma das bruxas desaparecidas entrou tropeçando. Tiras de arame e metal envolviam seu peito bombas relógio. Ela disse que Weekend tinha capturado várias bruxas da oficina e instalado explosivos em todas elas. A exigência de Weekend era simples: entregar Nouka dentro de 30 minutos ou as bombas explodiriam. Em um telhado perto dos terrenos da escola, Kazumi estava agachada ao lado de Tumpupo e seu grupo. Abaixo delas, Weekend estava ao ar livre com as bruxas amarradas com bombas dispostas ao seu redor. Tumpupo perguntou o que deveriam fazer. Kazumi lhes disse que elas eram as únicas bruxas que ainda podiam usar magia. Como as bruxas da torre tiravam poder de uma fonte diferente, ela pretendia colocá-las para trabalhar. Em outra parte da cidade, quando ele acordou em seu quarto, a vista de sua janela não mostrava nada além de fogo e escombro. Sua companheira explicou que uma bruxa chamada Weekend tinha feito aquilo, a mesma pessoa que lhes dera informações sobre Nouka em primeiro lugar. Quando ele disse que qualquer um forte o suficiente para derrotar Kazani valia a pena enfrentar, ela saiu para encontrar os aliados de Weekend. Nas profundezas do subterrâneo, Ayaka e Nouka caminhavam por um túnel estreito. A água pingava do teto baixo. As paredes de pedra pareciam frias e úmidas. Uma figura saiu das salbras à frente deles. Ela se chamava Gibraltar. Rochas subiram do chão ao redor dela e se moldaram na forma de um golem massivo. A criatura desceu seus braços e esmagou ambos contra o chão de pedra molhado. Ela agarrou Ayaka e a ergueu no alto, pronta para esmagá-la. Ayaka se torceu para se libertar. Ela caiu no chão e cravou seus joelhos direto no rosto de Gibraltar. A armadura de pedra rachou. Gibraltar cambaleou. Ayaka seguiu com mais golpes. Cada soco acertava limpo e forte. O golem se desfez em escombro. Gibraltar desabou ao lado das pedras soltas. Ayaka não tinha magia, mas sua mãe a fizera treinar artes marciais por anos. Seu corpo sozinho era o suficiente. Eles continuaram caminhando. O túnel se abriu em uma grande caverna. Uma árvore massiva crescia no centro de um lago raso. Suas raízes se espalhavam pelo chão de pedra e alcançavam a água escura. Ayaka disse a Nouka que aquele era o solo sagrado, onde toda a magia da oficina se originava. Ele precisava dar um passo à frente e formar o contrato. De volta à escola, Natsumi tentava desarmar as bombas manualmente. O temporizador mostrava 18 minutos. Não era o bastante. As bruxas decidiram confrontar Weekend diretamente. Elas saíram para encontrá-la. Weekend lhes disse que era, na verdade, muito fraca, mas que, mesmo se a derrotasse, não poderiam parar as bombas. Os verdadeiros controles de detonação estavam em outro lugar. Kazumi ouviu essas palavras de sua posição acima. Ela percebeu que Weekend era apenas uma negociadora. Outra pessoa segurava o gatilho. Ela correu para dentro do prédio para encontrar essa pessoa. Nouka entrou na água rasa ao redor da grande árvore. Vinhas se enroscaram vindo debaixo da superfície e se enrolaram em seus braços e pernas. A luz se espalhou pelas raízes. A contagem regressiva marcou menos de 5 minutos. Na escola, Renan e Natsumi correram em direção ao Weekend com os punhos erguidos. O calor inundou de volta seus corpos. A magia retornou às suas mãos. Nouka tinha completado o contrato. As bruxas sentiram a mudança instantaneamente. Elas pronunciaram um encanto de dissipação. Uma por uma, as bombas se apagaram. O punho de Renan conectou com a mandíbula de Weekend e a cravou no chão. Elas a arrastaram para uma cela selada revestida com vidro à prova de magia. Renan lhe disse que nenhum feitiço poderia quebrar aquilo. O Weekend sorriu. Ela abriu seu casaco. Granadas físicas estavam penduradas em um colete de ferro debaixo de suas roupas. Os pinos se soltaram. A explosão rasgou a cela e arremessou cada bruxa no corredor contra as paredes. O Weekend saiu caminhando pela fumaça, com sua armadura de ferro escurecida, mas intacta. Sua companheira a encontrou do lado de fora e colocou uma capa nova sobre seu sombro. O Weekend ativou
levou mais bombas pelos terrenos da escola. Bruxas da oficina caíram na explosão. Ela chamou por Nouka. Sua voz viajou pelo elo do contrato. Ele podia ouvi-la. Ele podia sentir cada bruxa que estava ferida. Ele tentou se levantar, tentou empurrar seu poder para fora para curá-las. A luz se espalhou de suas mãos e alcançou o grupo de Tumpupo e as bruxas feridas por perto. Ayaka viu o rosto dele ficar pálido. Suas pernas tremeram. Ela deu um passo à frente e o golpeou na cabeça. Ele caiu no chão inconsciente. Ela disse que ele estava usando o poder demais. Ela falou para o corpo imóvel dele que o resto daquela luta pertencia a ela. Do outro lado da cidade, Kazumi e o grupo de Tumpupo encontraram a companheira de Weekend se escondendo dentro da escola. Elas se fecharam em uma luta. Em outra rua, Konori pegou Gibraltar e a forçou a revelar todo o plano e localização de Weekend. Ayaka carregou Nouka para a enfermaria da escola. Ela o deitou em uma cama e puxou um cobertor sobre ele. Sua pele parecia quente. Uma febre tinha começado devido ao desgaste de formar o contrato com a cidade. Nouka adormeceu. Atrás de seus olhos fechados, cenas antigas se desenrolaram. Ele viu sua mãe como uma jovem garota no corredor de uma escola. Outros alunos a empurravam e riam. Ela caminhava de cabeça baixa, assim como ele sempre fazia. Então, uma versão mais jovem de Kazane apareceu. Ela agarrou os agressores pelos colarinhos e os arremessou para o lado. Depois disso, Kazane e Kamachi caminharam juntas para casa. Elas se tornaram amigas. A cena mudou. Anos se passaram. Nouka era pequeno, talvez com 4 ou 5 anos. Kazane o trouxera para sua casa. Uma jovem Ayaka observava de trás de uma porta. Mais tarde, Ayaka foi até sua mãe e pediu para ser colocada na mesma turma de Nouka assim que chegassem ao ensino fundamental. Ela disse que o tinha visto antes em uma visão e queria estar perto dele. A memória se desfez. Nouka se viu parado em um espaço escuro e aberto. Estrelas pairavam por toda a parte, acima e abaixo, brilhantes e paradas. Kyoichiro estava ao lado dele. Ele disse a Nouka que o contrato com a árvore sagrada tinha puxado sua mente adormecida para aquele domínio. Aqueles não eram seus próprios sonhos. Eram as memórias de Kazane guardadas dentro do coração da cidade. Kyoichiro levou para um nível inferior. Ele explicou que, em momentos de crise, todos os civis tão bruxos eram movidos para ali. Cada estrela acima deles guardava uma vida humana, mantida em segurança e dormindo até que o perigo passasse. Assim que a cidade voltasse ao normal, as pessoas seriam libertadas. Suas memórias do incidente seriam apagadas. Nouka perguntou sobre o apagamento. Kyoichiro lhe disse que a família Maki sempre desempenhara esse papel. Ele era quem editava e removia memórias para manter a existência das bruxas escondida das pessoas comuns. Ele fora quem apagou as memórias compartilhadas entre Nouka e Ayaka há muito tempo. De volta ao mundo desperto, Kazumi lutava em uma rua perto da escola. Seu urso rosa gigante estava em frente a um urso preto de tamanho igual, controlado pela companheira de Weekend. A magia da companheira podia copiar as habilidades de um oponente. Os dois ursos se chocaram um contra o outro. Punhos atingiam o rosto, pés se cravavam no pavimento, prédios deixavam com a força. O urso de Kazumi acertou um chute forte que mandou o preto deslizando para trás. Ele se ergueu novamente. Eles trocaram mais golpes. Pedra e vidro caíam ao redor deles. Durante uma troca, um pedaço do prédio da escola se soltou. Uma bruxa despencou do andar superior. Kazumi direcionou seu urso para pegar a garota em queda. Aquela brecha lhe custou caro. O urso preto cravou um punho no lado do urso dela, que tropeçou. O urso preto ergueu uma foice, pronto para terminar a luta. Então, a pedra avançou por suas pernas. O cinza se espalhou por seu corpo. Ele congelou sólido e se despedaçou. Medusa estava parada atrás dele. Aqui está a continuação e conclusão da tradução do trecho final do texto para o português. Limpas-se em uma das minutagens ou segundo. Escombros em sua forma humana. Ela reuniu Tumpupo e as outras. Deu uma bronca nelas por falharem contra um inimigo tão fraco e saiu correndo com elas antes que as bruxas de Rotenberg pudessem alcançá-las. Na enfermaria, a Tori entrou na sala. A Ayaka lhe contou sobre a febre de Nouka. A Tori informou que Konoiri estava caçando bruxas da torre por toda a cidade e que já tinha capturado Gibraltar, forçando-a a revelar a localização de Weekend. A Ayaka pediu a Tori para ficar ao lado de Nouka. Ela pegou uma espada mágica emprestada. Fury invocou sua vassoura e voou em direção à igreja onde Weekend esperava. A Ayaka invadiu a igreja atravessando as portas. Ela avançou com a lâmina erguida. Weekend estalou os dedos. Uma bomba explodiu entre elas. A explosão empurrou a Ayaka de volta pelo ar. Weekend disse a ela que passara anos plantando explosivos por todos os cantos da cidade. Ela não tinha poderes extraordinários como Kazane ou Evermillion. Bombas eram sua arma e a igreja inteira estava recheada delas. A Ayaka avançou novamente. Explosões se romperam à esquerda e à direita. Ela saltou alto com a espada. Uma explosão atingiu seu lado e a arremessou contra um pilar. Ela se levantou de novo. O fogo se espalhou por seus braços. Ela correu na direção de Weekend e golpeou. A lâmina cortou o ar e decepou uma mecha do cabelo de Weekend de forma limpa. Weekend percebeu que a espada era apenas uma distração. A Ayaka esteve usando sua magia como um escudo o tempo todo. Weekend detonou o teto. Pedra e madeira desabaram. A Ayaka se esquivou entre os escombros caindo. Ela encurtou a distância e golpeou Weekend com força suficiente para derrubá-la. Mas Weekend acionou outra carga. A explosão arremessou a Ayaka contra a parede dos fundos. Criaturas massivas ergueram-se do chão ao redor de Weekend, formadas a partir da magia acumulada. Elas avançaram juntas contra a Ayaka. Dentro do domínio das memórias, uma bruxa da torre atacou Nouka e Kyoichiro. Kyoichiro segurou a invasora e empurrou a consciência de Nouka de volta para o mundo real. Nouka abriu os olhos na cama da enfermaria. A Tori estava de pé sobre ele. Ele tentou se levantar, mas ela o empurrou de volta. Então,
A voz de Kyoshiro veio pelo telefone. Ele disse que Weekend tinha plantado uma bomba massiva dentro do domínio das memórias. Se ela explodisse, todos os civis guardados ali morreriam. A Tori ajudou Nouka a se colocar de pé. Eles se moveram pelas ruas destruídas em direção à igreja. Fumaça e poeira preenchiam o ar. Quando chegaram, Ayaka jazia no chão de pedra. Suas roupas estavam rasgadas e queimaduras marcavam seus braços. Nouka se ajoelhou ao lado dela. Ele lhe contou sobre a bomba no domínio das memórias. Todos morreriam se Weekend não fosse parada. Ele estendeu a mão e disse para ela pegar o seu poder. Os dedos de Ayaka se fecharam ao redor dos deles, chamas explodiram por todo o corpo dela, verdes, brancas e brilhantes. Ela se ergueu do chão. As criaturas ao redor de Weekend não duraram um segundo. Ayaka moveu-se através dela e cravou Weekend no chão. Ela ficou de pé sobre ela e exigiu o interruptor da bomba. Weekend estava deitada de costas. Um sorriso fino cruzou seu rosto. Sua mão se moveu. A bomba foi ativada. Ela disse que já era tarde demais. Weekend disse a Ayaka que a bomba já tinha explodido. Dentro do domínio das memórias, um círculo mágico iluminou o céu escuro. Uma luz branca se espalhou para fora a partir do seu centro. A explosão se moveu rápido. Ela rasgou o campo de estrelas onde as almas humanas flutuavam, uma por uma. As luzes se apagavam. Milhares delas desapareceram. Nouka assistia tudo do chão da igreja. Seu corpo tremia. Seus dentes se pressionavam com tanta força que sua mandíbula doía. A conexão do seu contrato deixava ver tudo o que acontecia dentro do domínio. Cada alma que desaparecia enviava um choque através do seu peito. Weekend ficou de pé sobre ele. Ela lhe disse que a culpa era dele. Todas aquelas pessoas estavam morrendo por causa do que vivia dentro dele. Ela mandou que ele quebrasse seu selo e liberasse todo o seu poder. O calor se acumulou atrás de seus olhos. A luz branca rastejou por seus braços. A raiva dentro dele empurrou para fora. A magia jorrou de seu corpo em uma onda bruta e descontrolada. Ayaka viu o que estava acontecendo. Ela correu em direção a ele pelo chão de pedra rachado da igreja. Antes que pudesse alcançá-lo, a luz piscou. A magia se cortou. As pernas de Nouka dobraram e ele caiu de cara no chão frio. Ele abriu os olhos em outro lugar. O ar cheirava a flores. Uma luz suave vinha de todas as direções. Evermilion estava parada na frente dele, de braços cruzados, com seus cabelos pálidos caindo imóveis no espaço sem vento. Ela lhe disse que ele tinha voltado para ela novamente, mesmo depois de tê-lo avisado para